Olá, gente. Meu nome é Marlon San Martin, sou professor de biologia. Vocês estão no Elucida Bio. Dando sequência à biologia celular, esse vídeo fala de mitose. O que é, para que serve, como acontece, as fases da mitose e suas características e, é claro, o que caiu no Enem recentemente sobre. Não entendeu? Ficou difícil? Tá complicado? Elucida Bio. Mitose. A mitose é a divisão celular que gera células somáticas. Célula somática é qualquer célula do seu organismo, exceto espermatozoide e óvulo, ou seja, exceto gameta. Eu falei de células somáticas na aula de cromossomos, então eu vou deixar aqui o card aqui em cima para você clicar caso precise dar uma relembrada. Na mitose, uma célula diploide se autodivide em duas geneticamente idênticas. Então, uma célula 2N diploide, no final do processo, ela vai gerar duas células filhas geneticamente idênticas. Para que serve a mitose? A mitose serve para promover o crescimento, o desenvolvimento e a renovação celular. Vou dar um exemplo aqui. A fecundação forma o zigoto, a célula-ovo. Esse zigoto, célula-ovo, começa a sofrer mitoses. Essas mitoses iniciais são chamadas de clivagem. E depois entra no estágio de mórula. E depois esse monte de células vai cada vez sofrendo mais mitoses, mais mitoses, mais mitoses, promovendo o desenvolvimento desse embrião. Esse raciocínio de que as células vão derivar de um zigoto, ele foi uma questão do Enem de 2015, que vocês vão ver ainda nessa aula de hoje. A mitose, ela tem 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Cada uma delas nós vamos ver a seguir. Prófase, pró quer dizer primitivo primário, é a primeira fase da mitose. Ela só vai acontecer após todo o processo de intérfase. Se você não lembra o que é intérfase, ou não viu a nossa aula de intérfase, vou deixar o card aqui em cima também para você clicar e dar uma relembrada. Bem, a prófase, o que acontece na prófase? A carioteca se desfaz, os cromossomos se condensam, vão ficando cada vez mais espiralados e menores, e os centríolos duplicam-se e vão migrando para os polos da célula. Aos pouquinhos, esses cromossomos estão cada vez mais espiralados, a carioteca então se desfaz por completo, os centríolos, quando alcançam os polos da célula, dão origem ao início do fuso mitótico. O que é o fuso mitótico? É a produção de microtúbulos. Esses microtúbulos depois, eles vão se encostar nos cromossomos e vão puxá-los numa outra fase à frente. Esse raciocínio do microtúbulo, ele foi uma questão do Enem de 2016 que vocês também vão ver ainda nessa aula de hoje. Metáfase. Meta quer dizer meio. O que caracteriza a metáfase? Os cromossomos se alojando no plano equatorial da célula. Como assim plano equatorial? A linha do Equador não divide o planeta Terra em norte e sul, em hemisfério norte e hemisfério sul? Então, tudo que for equatorial, ele dá o sentido de meio, estar no meio de alguma coisa. Então, na metáfase, meta-meio, os cromossomos se alojam no meio da célula. E esses cromossomos alcançam também a máxima condensação. Na prófase inicia a condensação, mas é na metáfase que eles alcançam o máximo de condensação. Isso foi uma questão do Enem de 2017. Anáfase. Análise, se eu não me engano, tem a ver com separação. Então, o que caracteriza a anáfase? A separação das cromátides. Lá na intérfase, lá na fase S da intérfase, quando ocorre a duplicação do cromossomo, esse cromossomo fica com 2 cromátides. Então, na mitose, na anáfase da mitose, essas cromátides ficam separadas, elas são separadas. Os microtúbulos encostam cada um numa cromátide e eles empurram essas cromátides para os polos da célula. Ao mesmo tempo que o citoplasma, ele cada vez invagina mais, ele se fecha na direção do centro da célula numa força centrípeta. Então, essa separação de cromossomos, essa separação de cromátides, foi motivo de uma questão do Enem de 2016. Para terminar, telófase. Telos quer dizer fim. A telófase, ela é exatamente o inverso da prófase. Tudo que acontece na prófase ocorre o inverso na telófase.
Então, na telófase, a carioteca se refaz, os cromossomos se descondensam e os centríolos voltam para perto do núcleo, formando, dessa forma, duas células filhas. Então, lá no início da intérfase, uma célula com 46 cromossomos, no final da mitose, acaba gerando duas células filhas geneticamente idênticas. Algumas curiosidades. Um tumor ele se forma a partir de células alteradas geradas durante a mitose. O que isso quer dizer? Um defeito, uma falha, um problema durante o processo mitótico, durante essa divisão celular, gera uma célula alterada. Essa célula alterada ela acaba não fazendo mitose correta, no tempo correto. Então, cada vez essas células alteradas vão gerando células cada vez mais alteradas. A gente pode ver aqui, por exemplo, que as células normais elas têm um formato redondo bonitinho e o núcleo também é bem redondinho e tem uma coloração meio avermelhada. E aí as células cancerosas, as células tumorais, elas são totalmente alteradas em forma e cor. Dá para reparar que essas células aqui são azuladas, essas células elas não têm o formato redondinho perfeito, elas têm um formato, uma morfologia bastante irregular, assim como o seu núcleo. Quando essas células elas se espalham pela corrente sanguínea e alcançam outros órgãos e tecidos e começam a se multiplicar nesses novos locais, a gente chama isso de metástase. Esse raciocínio do tumor, de ser um conjunto de células alteradas e são geradas através da mitose, foi uma questão de 2016 no Enem, que vocês vão ver aqui também. Curiosidades. Os neurônios não fazem mitose. Os neurônios eles são células extremamente sensíveis e que, uma vez destruídas, elas não sofrem mais de multiplicação. Okay? Agora é a melhor hora da aula, porque é a hora que a gente vai para o elucidando para o Enem. A partir daqui, a gente começa a ver as questões do Enem que caíram sobre mitose recentemente. Antes, eu preciso te lembrar de uma coisa bastante importante. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E se você está curtindo as aulas, dá um likezinho, porque isso é importante pra caramba para o crescimento do canal, beleza? Vamos então agora para as questões. Eu já estou marcando aqui, né, no enunciado, as partes mais importantes, para que a gente não perca tanto tempo. Então, a questão fala sobre microquimerismo. O que é isso? É uma pequena população de células ou DNA presente em um indivíduo, mas derivada de um organismo geneticamente distinto. Ou seja, é quando o indivíduo ele acaba tendo células e material genético diferente do seu original zigoto. Investigando a presença do cromossomo Y, foi revelado que diversos tecidos de mulheres continham células masculinas, mas apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens apresentaram esse microquimerismo masculino. Então, as mulheres que tiveram filhos homens, em algum momento houve troca, houve mistura de célula do feto com da mãe. E essas células do feto acabaram permanecendo no organismo da mãe. O princípio contestado com essa descoberta relacionado ao desenvolvimento do corpo humano. Como que é o desenvolvimento do corpo humano? Gente, falamos isso lá no primeiro slide. Fecundação gera o zigoto vai sofrer uma série de mitoses, que é a clivagem, depois vai formar a mórula, essa mórula vai continuar sofrendo mitoses, dando continuidade ao desenvolvimento do embrião. Então, fecundação, zigoto, mitoses e o desenvolvimento do embrião. O princípio contestado por essa descoberta, ou seja, o que essa descoberta do microquimerismo vai de encontro a quê em relação ao desenvolvimento do corpo humano? Bem, só pode ser uma resposta. As nossas células corporais provêm de um único zigoto. Então, quando se tem o microquimerismo, o indivíduo que apresenta esse microquimerismo, ele não vai ter todas as células derivadas do zigoto. Ele vai ter também células misturadas. Beleza, gente? Posso passar para a próxima? Questão número 2, Enem 2016. O Plaxitaxel é um fármaco, ou seja, uma medicação
e essa é uma medicação que interfere na função dos microtúbulos. Vamos lembrar, o que são microtúbulos? São feixes proteicos que participam do citoesqueleto da célula, né? E, além disso, ele faz parte do fuso mitótico. Então, está muito claro também a resposta. Esse medicamento ele vai interferir diretamente, então, nas divisões celulares. Questão número 3. Todo um blá blá blá, uísca sachê no início, e temos aí algumas imagens. Vamos ao que interessa. Na fase representada em D, então o que interessa para a questão é a figura D. As outras imagens eu vou eliminar, vou esquecer, vou fingir que elas não estão ali. Observa-se que os cromossomos encontram-se em. O que está acontecendo com esses cromossomos, gente? O que essa imagem sugere que os cromossomos estão fazendo? Eles estão em separação, estão separando as cromátides. Então, nós estamos na anáfase. Então, se eles estão separando as cromátides, esses cromossomos estão em migração, eles estão em movimentação em direção aos polos da célula, para depois formar duas. Gente, muito fácil. É só ter atenção, estudar pelo Elucidabio, que vocês conseguem fazer qualquer questão do Enem. Questão número 4, 2017. Também um blá 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 uísca sachê, até que a gente entra aqui, ó. Encontram no ponto máximo de sua condensação. Durante a aula de hoje eu falei em uma das fases. Nessa determinada fase é que os cromossomos alcançam o máximo de condensação, o máximo de espiralização. Em qual fase da mitose que isso acontece? É na metáfase. Lembrando que essa condensação ela começa na prófase, mas ela alcança o seu máximo na metáfase. O que caracteriza a metáfase? Os cromossomos alojados no meio da célula. Quando a gente olha para a imagem, apenas uma delas é capaz de mostrar para a gente cromossomos no meio da célula. E é exatamente a número 3. A número 4, por exemplo, ela já está em anáfase, ela já está separando os cromossomos, cada um indo para um polo da célula. A 1 e a 2, por exemplo, ainda estão na prófase, ainda estão ou estão na telófase. Não dá para saber exatamente se elas estão no início ou estão no final. Ok, gente? E aí, entendeu? Ficou fácil? Tá tranquilo? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. O canal está se esforçando pra caramba para trazer aulas cada vez melhores, cada vez mais dinâmicas, esteticamente mais legais para vocês. Deixa seu like, ativa o sininho para poder receber as novas atualizações das aulas. As aulas estão cada vez melhores. Vocês vão ver, confia em mim. Deixa seu comentário, sua pergunta, sua crítica. Esse envolvimento de vocês ele é fundamental para eu saber o que está agradando, o que está desagradando, o que está bom, o que está ruim, o que eu posso falar mais, o que eu posso falar menos. É fundamental para que meu canal cresça que você deixe o seu comentário. O Elucidabio, ele também está no Instagram. Nós também temos um perfilzinho no Instagram. Se você quiser deixar sua dúvida lá, sua pergunta, deixa seu like. Segue a gente lá no Instagram também. Vamos hypar nesse Enem!